Você já tentou conversar sobre algo importante e, em vez de resolver o problema, acabou brigando ou se afastando ainda mais da pessoa que você ama? Esse é um dos maiores motivos de desgaste nos relacionamentos. A dificuldade de transformar conversas difíceis em momentos de conexão e resolução de problemas. E a verdade é que não é o que você fala que destrói a relação ou que destrói aquele momento de conversa, mas como você fala isso. E quem sou eu para falar sobre isso? Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamentos com mais de 10 anos de experiência ajudando casais a reconstruírem, fortalecerem e transformarem as suas relações. Sou mentora na área de relacionamento, tenho um método de reconquista definitiva com base nos disparadores emocionais, porque eu acredito que reconstruir um relacionamento, por mais que ele já tenha chegado ao fim, é possível sim, e eu sou fruto disso. Se você é novo por aqui, então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos que podem mudar completamente a forma como você enxerga o amor e a vida 2. Agora vamos direto ao ponto, porque é tão difícil ter conversas importantes e conversas difíceis. O pesquisador John Gottman identificou 4 comportamentos que prevêem o fim de um relacionamento com até 90% de precisão. Ele tem um laboratório chamado Laboratório do Amor, que analisa casais já há muitos anos para poder identificar o que é que leva um relacionamento ao fim. O que é que faz com que um relacionamento ele se rompa ali, ou seja, um relacionamento cheio de conflitos. E com base nesses estudos, ele chegou até algo que ele chama de os 4 cavalheiros da comunicação: crítica, defensividade, desprezo e bloqueio. O que é cada um deles, Carol? Como eu posso me livrar de cada um deles e como eu posso resolver aí na minha relação cada um deles? Fica comigo até o final que eu vou te explicar cada um deles. O que eu mais vejo dentro das relações com muita frequência durante esses anos de clínica é a crítica. Aparece quando você transforma uma queixa em um ataque. Você não fala sobre algo que está te incomodando, você começa a atacar a outra pessoa. Você não presta para nada, você é sempre incompetente, você não consegue fazer as coisas como deveria, você não tem paciência. Então deixa de ser algo relacionado ao comportamento daquela pessoa naquele momento e passa a ser uma característica da pessoa. Você está simplesmente criticando a pessoa. E quando essas críticas elas são muito fortes, o relacionamento ele começa a se romper. Primeiro porque o outro se sente completamente fora de um padrão. O outro olha para ele e diz assim: quem sou eu diante dessa relação? Essa pessoa não consegue nem me ver, essa pessoa não consegue nem me notar. Segundo, porque essa pessoa começa a baixar a autoestima dela. Ela começa a se olhar como uma pessoa não adequada para aquela relação. E terceiro, porque o relacionamento ele é sustentado com base na admiração. Se você está criticando o tempo inteiro essa pessoa, você não vai ter admiração por ela, ao contrário, você vai só olhar para o ponto que é negativo dessa pessoa. O segundo é a defensividade. É quando você responde se justificando sem ouvir de verdade a outra pessoa. Sabe quando alguém diz assim: tá, mas você acabou gritando comigo? Não, eu gritei com você porque a forma que você falou comigo não é uma forma que eu considero legal, então por isso eu gritei com você. Percebe que é uma pessoa que não identifica os seus erros, é uma pessoa que está sempre na defensiva. Você pode trazer 1000 argumentos, mas ela vai ter sempre uma justificativa e uma explicação para esse comportamento dela. E isso faz com que ela não tome consciência dos comportamentos que ela está tendo no relacionamento, e quando ela não toma consciência dos comportamentos ruins que ela está tendo no relacionamento, ela não consegue mudar. Então a defensividade é sempre aquela pessoa que está na defensiva, que não consegue refletir sobre os seus comportamentos, que não consegue refletir sobre a mudança que precisa ter, que não consegue refletir sobre a evolução que é necessário para que aquele relacionamento se transforme. O terceiro ponto é o desprezo. É o veneno mais perigoso quando há sarcasmo, ironia ou desdém. Sabe aquele tipo de relacionamento que a pessoa tá falando e você simplesmente despreza o que a pessoa tá falando, você ignora o que a pessoa tá falando e você só foca em você ali, você não se preocupa com o que o outro tá falando. Então vem a ironia, vem o sarcasmo, vem o desdém. Um exemplo, quando você diz pra alguém assim: eu tô muito chateada com você, e a pessoa diz: ah, tá chateada, é?
Por quê? O que foi que eu fiz? Esse tipo de comportamento, ele não é saudável no relacionamento. Porque a pessoa sempre vai se sentir diminuída diante de você. E ela não vai querer mais trazer uma conexão emocional. Ela não vai conseguir mais falar sobre o que ela sente, porque ela simplesmente acredita que você não valida o que ela sente. O quarto ponto aí é o bloqueio. É quando você simplesmente se fecha e se cala. Aquela pessoa que ignora tudo o que está acontecendo. Então ela simplesmente fecha, vai pro canto dela e faz de conta que a outra pessoa não existe. Ela se bloqueia ali para uma conexão. Tem relações que eu já vi passar 2, 3 semanas, um mês, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de aproximação. Isso não é saudável, porque a partir do momento que você tem esse tipo de comportamento, você vai quebrando a conexão emocional do relacionamento. E essa quebra da conexão emocional afasta o casal cada vez mais. Esses comportamentos acabam destruindo a confiança e a segurança emocional que um tem no outro, levando o relacionamento automaticamente ao fim. E é interessante que isso não acontece da noite pro dia, tá? Ah, fiz hoje, já vai acontecer. Não, não é. É um acúmulo de situações que vai fazendo com que esse relacionamento cada vez mais entre no desgaste e chegue ao fim. E aí, aquela pessoa que não percebe o seu comportamento, quando a relação chega ao fim, ela para e diz assim: como assim meu relacionamento chegou ao fim? Mas estava tudo bem, estava tudo tão tranquilo aqui entre a gente, mas ela não percebe que os comportamentos dela estavam aos poucos minando essa relação até que esse relacionamento chegue ao fim, até que a outra pessoa diga assim: não tem mais jeito. Mas a boa notícia é que existem formas práticas de substituir esses padrões de comportamento. Uma delas é a comunicação não violenta, que se baseia em 4 passos. O primeiro passo é observar sem julgar. Observar o que o outro está dizendo, observar como o outro está se sentindo naquele momento e observar o que realmente faz sentido para o outro. Não é sobre o que faz sentido para você, mas uma observação sobre o outro e sobre a situação, o que está acontecendo ali sem julgamento. É como se você olhasse de fora a situação para poder entender o que está acontecendo ali. O segundo ponto é expressar seus sentimentos, não é acusando o outro, mas dizendo assim: eu me sinto triste quando eu não tenho a atenção que eu espero. Identificar as necessidades e depois fazer pedidos claros. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me ajuda em casa, você pode substituir ou pode dizer: pô, percebi que essa semana fiquei sobrecarregada com as tarefas. Eu me senti cansada e desvalorizada. Preciso de mais parceria nisso, preciso de mais atenção, preciso que você me ajude. Você pode assumir a louça de hoje ou a louça da semana? Percebe a diferença? A primeira frase gera ataque, gera uma crítica. A segunda abre espaço para uma parceria, um acordo ali entre o casal. Vamos pensar em uma cena comum, um casal discutindo sobre dinheiro. Ela simplesmente diz: você só gasta, não pensa no futuro. Aqui eu acho que é o contrário, né? Porque tem muitas mulheres que só gastam e os homens pensam no futuro. Mas vamos deixar ela para não ir para o lado aí do o feminino é sempre o que gasta. Isso é uma crítica, essa fala é uma fala de crítica. E ele responde: eu trabalho muito. Não vem colocar culpa em mim não, tá? Isso é defensividade. O resultado é uma briga, porque ela acha que ela tá certa e ele acha que ele tá certo. Agora, veja essa versão. Percebi que esse mês tivemos muitos gastos extras. Eu fiquei preocupada com as nossas finanças e preciso sentir mais segurança financeira. Podemos sentar juntos para organizar o orçamento? A mesma situação, mas uma energia totalmente diferente. Uma chama para conflito e a outra chama para conexão e resolução. Eu quero propor um exercício para você. Pense em um tema difícil que vocês precisam conversar. Escreva primeiro como você falaria normalmente. Depois, reescreva usando os 4 passos da comunicação não violenta. Conflitos vão existir em qualquer relacionamento. É impossível viver um relacionamento sem conflito. Mas quando você aprende a conversar da forma certa, eles deixam de ser ameaças e se tornam oportunidades de crescimento e mudança para a relação. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa aprender a se comunicar melhor. E lembre-se, conversas difíceis não precisam destruir um relacionamento. Elas podem ser justamente o que vai fortalecer a conexão entre vocês e fortalecer
cada dia mais a união entre vocês. Se a sua relação anda meio para lá do que para cá e você percebe que precisa de ajuda, além de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, eu também tenho uma mentoria para poder ajudar casais a reconstruírem o relacionamento, a viverem uma relação melhor, uma relação saudável e duradoura. Vou deixar o link para entrar em contato direto com a minha equipe aqui na descrição desse vídeo para que você possa reconstruir a sua relação.